E aí, galera, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de Flutter. Quem aqui conhece Flutter, já ouviu falar, sabe o que é? Bom, eu vou falar um pouquinho. Se vocês não sabem o que é, eu vou explicar, apresentar para vocês o que veio solucionar o problema. É bem legal, vocês vão gostar. Mas primeiro, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Toshi Osada. Tá minhas redes, né? Se vocês procurar Toshi Osada em qualquer rede social, vocês vão encontrar. Se quiser bater um papo, só me procurar. Eu sou fundador da comunidade Flutters. É uma comunidade aqui do Brasil que a gente está crescendo. A gente ainda é pequenininho, mas estamos crescendo. A gente oferece treinamentos de Flutter gratuito para a comunidade, lá no Discord. Se vocês quiserem pegar no QR Code e entrar lá, estão todos convidados. Atualmente eu sou Tech Lead Mobile na Farmácia Zep. A Farmácia Zep, para quem não conhece, ela faz parte do grupo SC, que é hoje a maior distribuidora de remédio da América Latina. E eu também sou co-organizador do GDG de Americana. A gente faz eventos lá, né? É um pouquinho longe daqui, mas a gente está sempre fazendo eventos lá. Inclusive, eu convido vocês a conhecer o GDG local, né? Provavelmente tem um GDG aqui em Brasília também e acompanhar o pessoal. Bom, vamos lá. Mas o que é esse Flutter? É uma linguagem? É um software? O que é, né? Bom, o Flutter, ele é o que a gente chama de WebKit UI. Praticamente é um framework. Ele é escrito em Dart, que é uma linguagem da Google. E o propósito que ele veio é você codar uma vez só e buildar a sua aplicação para diversas plataformas. Mobile, tanto Android quanto iOS, web, desktop, Windows, Linux, Mac, para sistemas embarcados também. Então, até o chegar do Flutter, o que você tinha que fazer? Quero fazer um aplicativo para iPhone, tinha que fazer em Swift. Um aplicativo para Android, tem que fazer em Kotlin. Um aplicativo para Windows Desktop, tem que usar C#. Para web, vou ter que usar Angular, React. Então a proposta dele é code uma vez só e builda para todo mundo. E ele foi a Google que criou o Flutter e mantém o Flutter, né? Quando o Flutter lançou, o primeiro dia que o Flutter lançou, a release dele foi em 2018, final de 2018, ele veio com esse slogan: aplicativos rápidos, modernos e bonitos para Android e iOS, né? O foco inicial dele foi Android e iOS, que é o mobile, que é o grande case de sucesso do Flutter até hoje, apesar dele já buildar para web e desktop. E na época existiam já ferramentas híbridas, por exemplo, alguns de vocês vão conhecer o Cordova, PhoneGap, Sencha, o próprio Xamarin. E assim, eu mexi com todos esses e não era legal. Eu sempre me decepcionava quando eu mexia. Que eles prometiam um mundo para você e entregava nada. Performance ruim, design ruim, difícil de configurar ambiente. Então a primeira cara que eu fiz quando eu ouvi falar de Flutter, eu torci o nariz e fiz essa cara aqui, ó. Fiquei bastante desconfiado. Falei, é uma tecnologia que está vindo aí prometendo mundo, que nem todo mundo, e vai morrer rapidão. Ainda bem que eu deixei meu preconceito de lado. Resolvi estudar Flutter, me aprofundar, vi que tinha futuro e hoje, assim, foi amor à primeira vista. Hoje eu tenho 18 anos de experiências com outras linguagens e hoje eu só quero trabalhar com Flutter. Atuo só com Flutter faz 5 anos e não quero nenhuma outra tecnologia. Chega a job de C#, por exemplo, que eu atuei há 12 anos, eu já nego, falo, não, só mexo com Flutter hoje. Bom, qual que é a ideia do Flutter, né? Qual que é o problema que o Flutter veio tentar resolver, né? O Flutter ele focou nesses 4 problemas aqui. O primeiro dele, que o desenvolvimento para aplicações mobile era lento e caro. Lento e caro por quê? Porque se eu quisesse lançar um aplicativo, não adiantava eu lançar só o aplicativo para Android ou só para iOS. Vou perder grande parte do meu público.
Então precisava lançar para os dois. E para você fazer isso, uma empresa fazer isso, ela tinha que ter 2 equipes ou mais. Uma só voltada para o iOS, uma só voltada para o Android. Então você acabava gastando em dobro, né? Com o Flutter não, com o Flutter só tem uma equipe especializada em Flutter e você já consegue buildar para as duas plataformas. E até para web e desktop se você quiser. O design, fazer design em tecnologias nativas, hoje está um pouquinho melhor com o Compose, mas até o Flutter ser lançado, você tinha que usar um XML lá, era bem chato fazer. Geralmente, o design do seu aplicativo ficava bem diferente do mockup que você recebia lá do seu UI, e você acabava dando migué, falando, não dá para colocar esse botão aqui porque... sei lá, o Kotlin não permite. Você tinha diversidade de ambiente. Você tem que ter ambiente Mac, Windows. Isso está interligado com o primeiro ponto. E você tinha que ter 2 times ou mais, né? Um time para Android, um para iOS, etc. e tal. Bom, falando um pouquinho da história do Flutter, né? O Flutter ele é um pouquinho recente, mas ele já tem uma longa história. O Dart ele foi lançado em 2011 pela Google, certo? O objetivo dele era substituir o JavaScript. Ele falhou miseravelmente, porque nem eu ouvia falar de Dart nessa época. E ele foi seguindo, né? O projeto inicial do Flutter, a primeira ideia de rodar Dart para mobile, se chamava Sky. Ele foi lançado no Dart Conference, ele chamava Sky Dart for Mobile. Foi o embrião do Flutter, vamos dizer assim, né? Em 2017, eles mudaram o nome do projeto para Flutter mesmo. Opa! Lançaram a versão alfa do Flutter. Em agosto de 2017, teve o primeiro aplicativo publicado na Google Store em Flutter, que é esse Hamilton aqui. Vocês não estão enxergando muito bem. Bom... com isso, né, em 2018 lançou o Beta Release, o repositório do Git do Flutter já ficou dos 100 com maiores likes. Em dezembro a gente teve a versão 1.0, foi aqui que foi realmente lançado o Flutter. Em 2018 a gente teve algumas evoluções, né, teve o Google I/O da edição de 2019, lançou algumas versões, e nesse tempo teve um evento chamado Flutter Interact, que eles lançaram o suporte. Lembrando que até aqui, a versão 1.9, a gente só rodava Flutter para mobile, Android e iOS. Em 2019, teve um evento chamado Flutter Interact, dezembro de 2019, que eles lançaram suporte beta para web. Então, a gente já conseguia buildar aplicações para web. E também lançaram a versão beta para... Em alguns meses lançaram a versão beta também para buildar para Mac, Linux e Windows. Então, em 2019 a gente já tinha um framework completo, cross-platform para todos os ambientes. Bom, em 2020 não teve muitas coisas interessantes, certo? 2022 eles lançaram a versão final do Flutter Web, daí sim já não era mais beta, eles lançaram a versão final do Flutter Web, e hoje a gente está aqui que o Flutter 3.19, daí eles evoluem a linguagem, hoje está bem mais estável, aqui eles já usam outro motor de renderização, já evoluiu bastante. Então hoje o Flutter está bem parrudo para desenvolver para qualquer plataforma. Bom, para entender por que o Flutter veio tentar melhorar, vamos tentar entender como funciona a arquitetura de um aplicativo em diversos ambientes de desenvolvimento, né? Em diversos contextos. Primeiro, a gente tem contexto de uma aplicação nativa, certo? Ele é o mais simples que tem, que você, de um lado, você desenvolve em código nativo, Swift, Kotlin ou Java Objective-C, e simplesmente ele acessa os widgets nativos que eu tenho lá do lado do dispositivo.
no dispositivo eu tenho uma biblioteca de widgets de componentes nativos, ele acessa diretamente. Esse é o modelo mais rápido. Qualquer outro modelo que você falar que é mais rápido que o nativo, essa pessoa vai estar mentindo. Esse é o modelo mais rápido, mas a desvantagem você tem que desenvolver para plataformas específicas. Segundo modelo, primeira tentativa deles tentar fazer isso, de você codar uma vez só e gerar para diversos ambientes, foi o contexto da WebViews. Que era o quê? Eles escolheram uma linguagem, JavaScript. Acredito que hoje seja a linguagem mais utilizada do mundo, ou uma delas, certo? E você codava em JavaScript seus componentes, e na hora de renderizar no seu dispositivo, você não renderizava mais um componente Android, um componente iOS. O que você fazia? Seu aplicativo ele renderizava uma WebView e mostrava sua página lá na WebView. Daí você tinha a sensação que você tinha um aplicativo nativamente no celular, porque você tinha que baixar, instalar, mas a grosso modo assim, ele estava abrindo um Google Chrome para você no aplicativo, mostrando sua página. Dá para enganar, mas experiência horrível, então assim, por isso que não ficou tão popular. Mas você codava em uma vez só e gerava aplicativos tanto para Android quanto iOS. Algumas tecnologias que ficaram famosas, né? Assim, PhoneGap, jQuery Mobile, Cordova. Bom, e a evolução com o passar dos anos veio o contexto das React Views. Linguagem que ficou famosa por isso, React Native, certo? Então, qual que foi a ideia? A ideia deles, eles também pegaram JavaScript, você continuava codando em JavaScript, utilizando a biblioteca React Native, e aqui no meio, ele tinha uma ponte que fazia a troca de contexto do seu código JavaScript para um código nativo. Então, ele me convertia e conseguia acessar dessa forma widgets e componentes nativos. Isso ficou bem melhor do que o WebView, a experiência para o usuário, né? Entretanto, tem um problema. E o problema é justamente essa ponte aqui, essa troca de contexto. Porque você acabava tendo gargalo no seu sistema fazendo isso. Eu parei de acompanhar o React Native e hoje eles têm uma versão que chama Fabric, que eles prometem que eles tiram essa ponte, eu não sei como está. Até ano passado, retrasado, ainda estava em versão beta, isso daí. Não sei se eles lançaram isso e se ficou realmente bom. E por último, veio a Google, ela estudou alguns casos e lançou a proposta do Flutter. Aqui está errado, que é Dart. Tem que aturar depois. Mas, enfim, qual que é? Você tem seu aplicativo, você coda em Dart e ele não acessa widgets nativos aqui no celular, ele não acessa os componentes nativos do celular. Qual que foi a sacada do Flutter? A Google desenvolveu um motor de renderização que chama Skia. E esse motor de renderização ele é baseado em C++, lá, ele é bem baixo nível. Então, qual foi a sacada deles? Eles falaram, não vamos utilizar os widgets que já estão prontos lá no Android, lá no iOS. O que a gente vai fazer? A gente vai redesenhar cada widget, pixel a pixel. Então, eles perceberam que você desenhando, ao invés de fazer troca de contexto para pegar os widgets nativos, eles perceberam uma grande ganho de performance. Com o Flutter, hoje a gente consegue fazer animações bem fluidas. Eu vou mostrar mais para frente algumas animações. Já teve cases que eu vi que os caras chegaram a 120 FPS de animação, né? O React Native fica lá nos 30, abaixo de 30. Normalmente o Flutter fica nos 60 FPS lá. É uma taxa de atualização bem boa e bem fluida. Bom, e no Flutter, vocês vão ver muito essa palavra, widgets. Tudo no Flutter é um widget. Assim como na orientação a objeto tudo é um objeto, no Flutter tudo é um widget. Entendam widgets como componentes que vocês podem ver ou componentes que vocês podem não ver. E no Flutter, um widget,
a aparência primordial. Então, tipo assim, ele tem que ser bonito. O Flutter tem os widgets dos pacotes dele, que é o Material Design e Component Design, são widgets bonitos, tem que ser bonitos. Eles devem ser rápidos, fluido. As animações dele, vocês têm que rodar lá 60 FPS. Eles também têm que ser extensível e customizável. Ou seja, você pode pegar lá um botão do Flutter, estender ele e fazer seu botão do jeito que você quiser. Pode pegar o botão quadrado e fazer uma estrela. Só estendendo ele e modificando alguns parâmetros. E a sua imaginação é o limite, né? No Flutter você pode fazer qualquer coisa. Então aquele migué que você dava antes do seu design ser diferente do mockup, se seu UI e UX conhecer um pouquinho de Flutter, vai saber que você está dando migué. Que dá para fazer no Flutter e de maneira muito simples, fazer qualquer tela no Flutter. Bom, falando um pouquinho dos tipos de widgets que tem, né? Widgets são componentes, mas não só componentes que vocês podem ver. Eu tenho componentes de layouts. Por exemplo, se eu quero alinhar algum componente à direita, à esquerda, eu vou utilizar um widget que chama Align. Se eu quero centralizar algum componente, eu vou utilizar um widget que se chama Center. Se eu quero dar espaçamento interno para algum componente, por exemplo, posso utilizar um que chama Pairing. E eu tenho também widgets de múltiplos elementos, né? Geralmente os widgets eles recebem filhos. Filho no singular. Alguns widgets recebem filhos no plural, né? Children. Então, eu tenho, por exemplo, se eu quero colocar um widget na horizontal, um do lado do outro, eu utilizo uma linha, uma row. Se eu quero colocar um em cima do outro, eu utilizo uma column. Se eu quero empilhar, colocar um em cima do outro, stack. Isso daí é o que falta ou o que já passou? Que falta? Bom, se eu quero fazer uma lista rolável, que eu tenha propriedades de lista, eu tenho uma que chama List View. E com isso tudo, esses widgets todos, esses conceitos todos, eu consigo fazer animações assim, ó, bem fluidas. Ó, isso daqui são exemplos que eu peguei lá em 2019. Hoje está bem melhor. Ou também posso fazer isso. Animações, aqui também, ó. Esse é um exemplo que eu tenho o urso e ele fica seguindo sua senha, né? Então, daí quando você digita a senha, ele esconde o olho, é bem legal. E esse daqui é utilizando uma biblioteca gráfica do Flutter que chama Flame, né? Você consegue fazer animações assim, bem bonitas. E no Flutter, como eu codo no Flutter, né? Esse é um exemplo de código do Flutter. Vocês podem ver, é bem intuitivo. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma classe que chama MyHomepage, certo? State, porque é o estado da página. Eu tenho o método build, que é onde eu vou construir meu widget, minha página, my homepage. Então, o que eu tenho aqui, né? O Flutter, o Dart, ele é declarativo. Então, é só encaixar leguinhos, basicamente, para você construir alguma coisa. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um center. Filho do center, tem uma column, que está alinhado no centro, ela está centralizada. E ela tem dois filhos, que é um texto escrito Hello World from Flutter e um ícone, que é o ícone do Android, na cor verde. Ou seja, eu estou centralizando tudo na minha tela, coloquei uma coluna, ou seja, vou ter vários widgets, um em cima do outro, na vertical, alinhei eles, e quem que são esses widgets que vão estar um em cima do outro, no formato de coluna? Um texto e um ícone na cor verde. E com isso, eu buildei, eu tenho exatamente o que eu falei, né? Um texto aqui está Hello World from Flutter e um ícone. E eu peguei esse mesmo código e simplesmente falei, ó, builda para Android. Ele gerou um aplicativo para Android. Builda para web. Aqui está no Google Chrome, é uma página web. Se eu quisesse desktop, era só mandar gerar para Windows. Se eu quisesse gerar para o iPhone eu preciso do Xcode, né? Então preciso ter um ambiente Apple,
é só eu abrir o Xcode e mandar gerar para iPhone. Tá, falei um monte de baboseira aqui, bem do Flutter e tal, mas não respondi a pergunta, né? Por que Flutter? Por que investir no Flutter? Primeira coisa, porque a empresa que está por trás do Flutter, essa pequenininha aqui chamada Google, certo? Daí alguns podem perguntar, mas a Google costuma matar suas ferramentas. E eu desafio me mostrar uma ferramenta que a Google matou, que é utilizada em grande escala. Ela matou, sei lá, matou o AngularJS, mas por que ela matou o AngularJS? Ela lançou o Angular 2, não era mais para utilizar o AngularJS. E se entrar lá no cemitério do Google, por exemplo, aquele site lá, 98% é ferramenta que você nunca ouviu falar na vida. Então, não se preocupe, o Flutter está sendo usado em grande escala e não tem nenhum motivo para a Google falar, vou matar o Flutter. Isso não vai acontecer. E mesmo se acontecer, o Flutter é open source. E aposto que a comunidade vai continuar mantendo o Flutter. Por exemplo, um dos engenheiros da Google que participou lá do embrião do Flutter, ele saiu da Google. Mas só que ele deixou claro, eu vou continuar mantendo o Flutter, mesmo eu não sendo mais funcionário Google, eu vou continuar dando manutenção no Flutter, vou continuar aprovando PR lá no GitHub, etc e tal. Bom, outra grande vantagem do Flutter é que Flutter utiliza a linguagem Dart. Dart é uma linguagem pouco conhecida, mas é bem facinho de aprender, a curva de aprendizagem dele é bem grande. E por que a vantagem de utilizar Dart? Porque o Dart também foi criado e é mantido pela Google. Então hoje você tem tanto o framework quanto a linguagem sendo mantido pela mesma empresa. Então quando o Flutter, por exemplo, ele precisa de alguma feature nova que o Dart ainda não dá suporte, é só o cara virar a cadeira assim e falar, implementa isso daqui para mim, né? Tá bem próximo. Então os caras andam junto. Eles estão bem alinhados. Isso daí é uma vantagem enorme. Bom, vamos lá. Bom, outra coisa legal, né? Isso daqui eu sei que não significa nada, mas é legal para tirar sarro dos nossos concorrentes, né? Hoje o maior concorrente do Flutter direto é o React Native. Então, claro, tem intriga entre as nossas comunidades. E um fica tirando sarro do outro. Em maio de 2020, a lista de estrelinhas lá do GitHub, o Flutter conseguiu passar o React Native. Então, mostra a popularidade que o Flutter estava tomando, né? Então, isso daí são os frameworks cross-platform. Então, o Flutter passou o React Native, que é um framework que faz a mesma coisa que o Flutter, mas pior. E comparado ao terceiro lugar, que é o Ionic, nem vou comentar. E atualmente, né, um dado mais recente, março de 2024, o Flutter já estava com 50 mil a mais que o React Native. Isso significa que é melhor ou pior? Não, significa que ele está mais popular. Mas pensa bem, você é uma empresa, você vai escolher um framework para desenvolver seu aplicativo. Você vai preferir um framework que está mais popular, que é mais fácil achar profissionais qualificados, ou escolher outro que tem menos profissionais qualificados e é menos popular e você vai ter um trabalho de encontrar mão de obra. Então as empresas pensam um pouco nisso, né? Então, quanto o meu trabalho que eu faço dentro da comunidade, que é elevar o nome do Flutter, é totalmente gratuito, mas eu sempre estou pensando nisso, em elevar o nome do Flutter, porque quanto mais popular o Flutter seja, mais trabalho eu vou ter. Então, está sendo bem bom a popularidade do Flutter. Tem o link, né, do GitHub desse site aqui, se vocês quiserem conferir e ver que eu não estou mentindo. Outra vantagem do Flutter, alguém já ouviu falar em Fuchsia? Bom, Fuchsia é um novo sistema operacional que a Google lançou. Faz um ano que a Google lançou.
Ninguém sabe se ele vai substituir o Android, ou se ele vai unir com o Android, o que vai acontecer, ou se simplesmente nasceu e vai morrer. Ninguém sabe. Mas se tem alguns rumores que falam que ele vai substituir o Android, e se isso acontecer, o Flutter ele é o framework oficial do Fuchsia. Então, a linguagem nativa do Fuchsia é o Flutter. É o Dart, no caso, né? O Flutter ele é nativo do Fuchsia. Então, no Fuchsia, o Flutter não é cross-plataforma, ele é nativo. Bom, daí eu vi muito falar nisso. Hoje não muito mais, né? Mas e se o Flutter der errado? Que trouxe a imagem de um cara aqui chamado Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Alguns de vocês devem conhecer. Ano passado ele fez esse vídeo, o Flutter vai acabar. Foi, tipo, bem foda. Ele emitia as opiniões dele, falando que... Porque ele achava que o Flutter estava fraco, mas achava que não ia morrer, etc e tal. Mas por causa desse clickbait aí, veio um monte de gente perguntar pra mim, verdade que o Flutter vai acabar, não sei o quê. Eu tive muitas discussões calorosas aí com o pessoal, com os haters do Flutter. Mas foi legal. Então, quando me falam isso, o Flutter vai dar errado, o Flutter vai morrer, eu simplesmente mostro os cases do Flutter, né? O primeiro case do Flutter, e foi um dos primeiros, é desse site aqui, alguém conhece, Alibaba.com? É um e-commerce pequenininho aí, um chinês aí. Ele foi um dos primeiros a migrar seu aplicativo para Flutter. Outra aí que tem, é uma empresa chamada Tencent. Ninguém conhece também, Tencent? Tencent é um portal chinês. Para vocês terem ideia, o valor de mercado dele, isso porque esse slide eu peguei faz uns 2 anos. O valor de mercado dele era superior à soma de todos esses daqui. E eles foram primeiro a abraçar o Flutter e falar, vamos utilizar o Flutter em nossas aplicações. Outro case, né, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil a utilizar, é o queridinho nosso, roxinho, Nubank. Nubank, ele tinha aplicativos nativos, né? E eles resolveram migrar para alguma ferramenta cross-plataforma. Inclusive, tem até um estudo que eles fizeram, um post que eles fizeram, que basicamente eles pegaram 3 tecnologias que estavam emergindo na época, o Flutter, o KMM, ou KMP hoje, e o React Native. E eles trouxeram vários pontos, elegeram vários pontos falando, que esse é melhor, e fizeram esse gráfico aqui. Não dá para enxergar, né? Mas praticamente o azul é o Flutter, o vermelho é o React Native e o amarelo é o KMP. Então, basicamente, o Flutter, ele saiu melhor em quase todos os pontos. Os 2 pontos que ele não saiu melhor foi em ajuda da comunidade e continuação da comunidade. Isso porque esse artigo foi feito em meados de 2019. O Flutter estava engatinhando. E hoje esse cenário é bem diferente. A comunidade Flutter aqui do Brasil, ele já foi a 2ª maior do mundo. Hoje ele está entre a 3ª e 4ª. Então, o trabalho que a gente faz na comunidade Flutter, eu garanto que esse gráfico fosse feito hoje ia ser bem diferente. Bom, outro case de sucesso é o aplicativo da CVC de compra de viagens. Nesse daqui eu participei na migração, bem legal. Também a BIS é uma empresa, é o polo tecnológico da Ambev, da Bembev, aliás, que é o dono da Ambev. Eles também utilizam Flutter lá. A gente fez 2 aplicativos lá, que era o Tada Delivery de bebidas, que ele é a marca... É o delivery de bebidas internacional da Bembev, e a gente estava migrando o Zé Delivery, que é feito em React Native, e a gente estava migrando para o Flutter, né? Eu faltava porque eu era da Ambev até mês passado, troquei de emprego, e atualmente eu estou na Farmácia Zep também. A gente tem os aplicativos nativos e estamos migrando para ferramentas cross-plataformas. Então, bem legal, baixem aí. É muito interessante o aplicativo. É um delivery de remédio, basicamente.
Bom, teve alguns cases, né? Esses dois cases dentro da própria Google, eles estão utilizando Flutter. Por exemplo, a carteira de pagamento da Google, hoje ela é feita toda em Flutter. E ano passado teve uma coisa que chocou todo mundo, que, por exemplo, Flutter Web, dá para você fazer, mas a gente reconhece que o Flutter Web comparado ao Angular da vida, está bem ruim, tem coisas a melhorar. E a Google, ela lançou ano passado o Google Earth novo dela, tanto web quanto mobile, eles fizeram em Flutter Web, em Flutter. Então eles estão utilizando o Flutter Web bastante na Google, dentro da Google. O Dartpad novo, o Dartpad é uma ferramenta web para você codar em Dart, eles reescreveram todo em Flutter Web. Então há rumores, nossa, aqui dentro da comunidade, em maio a gente vai ter o Google I.O., que é o evento anual da Google, que eles apresentam novidades. A gente acha que está vindo alguma novidade aí para o Flutter. Bom, outra coisa legal do Flutter, que o pessoal utiliza bastante, é o Hot Reload. Hot Reload, outras tecnologias hoje tem o Hot Reload, o Flutter foi pioneiro. O que é? Imagina que você tem uma aplicação lá, você encontrou um bug no carrinho de compra. Você fez todo um cenário, gastou 10 minutos fazendo, colocando, deu pau. O que você vai ter que fazer para corrigir? Você vai ter que corrigir, rebuildar a aplicação, às vezes demora 3 minutos para rebuildar e ver se deu certo. O Hot Reload do Flutter não. Você só em alterar aqui e salvar o código, ele já reflete aqui o exemplo. Ó, que, por exemplo, tá azul, só coloquei yellow lá, salvei. E mudou a cor aqui para mim. Então, só resumindo, o que eu falei? Por que utilizar o Flutter? Ele é multiplataforma, ele é muito rápido, vou mostrar um benchmark, ele chega bem próximo ao nativo. Ele é open source, então se morrer, a comunidade adota. A curva de aprendizagem dele é muito alta, então é muito fácil aprender. Hot Reload ajuda bastante na hora de desenvolver, economiza bastante tempo. E a comunidade Flutter, que no Brasil já foi a segunda comunidade do mundo de Flutter. A gente tem nosso repositório de pacotes, né? Então qualquer coisa, eu entro nesse PubDev aqui e encontro bibliotecas que eu posso utilizar. Falando um pouquinho de performance, né, teve um cara que fez um benchmark do Flutter comparando com outras linguagens. Então ele fez vários testes aqui, testes de renderização, cálculo do pi, etc. A maioria deles, as linguagens nativas ficavam mais rápidas, o Flutter ficava um pouquinho acima, ficava tipo 700 milissegundos mais devagar. E o React Native ficava coisa de, sei lá, 3, 5 segundos mais lento. Teve um teste que nos impressionou, que foi o teste de renderização, que ele comparou com as linguagens do iOS. O Flutter ele ficou mais rápido do que o Swift, que é uma linguagem nativa. Isso daqui impressionou bastante. Isso daqui foi teste de renderização. O React Native ficou lá em cima, né? Desconsidera, mas ficou bem pau a pau aqui, ó, Flutter, Swift e Objective-C. Então foi uma conquista bem grandiosa. Consigo integrar com o meu aplicativo nativo, tem um aplicativo nativo, preciso jogar fora e fazer tudo em Flutter de novo? Não. A Nubank mesmo, ela começou a migrar aos poucos. Consigo, aqui é um exemplo que eu fiz, que a tela inicial era em Kotlin e essa agenda é em Flutter. Então, consigo fazer isso daí. Inclusive, isso tem artigo lá no meu Medium, depois procurem. E o que eu queria falar de Flutter era isso hoje. Espero que vocês tenham tido interesse em buscar. Aqui tem o QR Code do nosso Discord. Se vocês quiserem entrar lá, a gente dá aula, faz mini curso, todos convidados a entrar. Se vocês quiserem encontrar eu em qualquer rede social, Toshiossada, /Toshiossada, pode me chamar lá, se vocês se interessarem, falar, quero aprender Flutter, eu ensino desde o básico, totalmente gratuito, a comunidade se ajuda aí. Obrigado, se tiverem perguntas.
Alô? Oi. Assustei agora. Olá, cara, excelente sua palestra. Excelente sua palestra, muito da hora. Eu sou desenvolvedor também há muitos anos, enfim. Já passei por todas essas daí, sofri igual tu também. Tinha preconceito com Flutter pra caralho, mas agora virei Flutter maníaco também. Que bom. Tô lá agora, vamos junto. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre conexão com banco e API pra gente. Basicamente ele segue nativamente conseguiu os protocolos REST, então facilmente integro. Ele também integra facilmente com o WebSocket, inclusive o Firebase anda junto com o Flutter, então eu consigo utilizar o WebSocket lá do Firebase bem facilmente, ter atualizações em real time. É bem tranquilo, também consigo acessar GraphQL. Já fiz uns casos utilizando o Server Sent Event, né, SSE. Mas tipo assim, protocolo HTTP é básico fazer. Tem dois packages bem famosos, um que chama HTTP, outro que chama DIL, que é mantido pela comunidade chinesa. Eu tenho artigo falando sobre o DIL lá no meu Medium, se vocês quiserem dar uma olhada. Mais alguém? Opa, meu caro, obrigado pela palestra. Você falou dessa parte a parte web, você está me escutando bem, né? Eu falo um pouco baixo. Você falou dessa parte web aí, e isso me remeteu à questão do Node hoje, né? Você tem um Node, muita gente faz o front-end ali com Node, com Angular, o React, assim por diante, né? E quando você mostrou essa parte multiplataforma, então, e claro que assim, tira na impessoalidade, assim, tem essa questão de ser tendencioso ao Flutter, que tirando isso, se você comparar, por exemplo, tem uma empresa que a gente tem ali feito o front-end lá no Node, ou Angular, ou React, etc., e o cara desenvolveu um aplicativo, ele passar isso para a parte web, que vai consumir o back-end e assim por diante, teria realmente uma vantagem mesmo, você pensar em questão de a gente conseguir com a mesma equipe fazer essa comunicação de você tirar o Angular JS, tirar o Node e encaixar o Flutter também nesse espaço? Bom, o Flutter o web tem algumas vantagens. Tipo assim, a vantagem dele qual que é? Se você tem uma empresa, você só tem equipe Flutter, se precisa fazer uma aplicação web, você vai fazer em Flutter, que essa equipe sabe Flutter. Ou vai ter que contratar alguém, né? Agora, se você tem uma equipe já em Angular que faz, meu conselho é não mexe, deixa em Angular. Desvantagens do Flutter hoje. Atualmente, ele renderiza utilizando o Canvas da web, né? Então, tudo que você vê lá é desenhado no Canvas. Ele tem já uma versão em WebAssembly, mas o WebAssembly ainda não tem suporte em todos os navegadores. O dia que tiver, o Flutter vai voar no Flutter Web, acredito eu. Outra coisa, SEO no Flutter não... Tem algumas gambiarras que o pessoal faz, mas não tem nada nativo. Então, se seu site precisa de SEO, já não aconselho usar o Flutter. Agora, se você vai fazer alguma aplicação interna, web, alguma aplicação que não precisa de SEO, você vai fazer, sei lá, uma frente de caixa. Você não precisa de SEO para isso, né? Que vai rodar no PC no navegador só do cara. Eu aconselho fazer, eu dou ok para fazer Flutter Web, se você tem uma equipe que faz Flutter Web. O Flutter Web está inovando cada vez mais. Atualmente, outra desvantagem é o tamanho que ele gera de artefato para você. Por exemplo, quando você faz um Hello World no Angular, você vai gerar, sei lá, um artefato de 10 KB. O Flutter vai gerar um JavaScript lá de, sei lá, 2 MB. Então é uma diferença bastante grande hoje. Entendi. Muito obrigado. Já era? Obrigado, pessoal. Valeu.